Eu proponho, pessoal, que a gente também vá acionando aqui agora a Aline Beckett, que está aqui com a gente, até porque aqui no Brasil o presidente Lula, diversos ministros de Estado, governadores, inclusive vários líderes expressaram os seus sentimentos sobre a morte do Papa Francisco. E é com a Aline Beckett, diretamente da capital federal, que temos todos os detalhes. Aline, bom dia. Presidente Lula, ministro Haddad, ministro Padilha, enfim, quem mais já veio em caráter oficial se solidarizar? Conta pra gente. Olá, bom dia a você, bom dia a todos. Exatamente, muitas autoridades e líderes brasileiros manifestaram ali as suas condolências em relação à morte do Santo Padre, o Papa, nas suas redes sociais. O presidente Lula descreveu que o Papa Francisco era uma voz de respeito e acolhimento ao próximo, destacando o seu compromisso com valores como amor, tolerância e solidariedade. O presidente Lula também ressaltou a atuação do pontífice em temas sociais e ambientais, também como a luta contra as mudanças climáticas e também a crítica a modelos econômicos geradores de desigualdades. Em homenagem, o presidente Lula decretou o luto de 7 dias aqui no Brasil. E em relação às manifestações dos ministros e demais autoridades, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que Papa Francisco foi um farol de esperança em tempos de crise e um defensor da justiça social global. O ministro Alexandre Padilha, da Saúde, lembrou o apoio do Papa à vacinação e também à defesa do acesso gratuito à saúde. A ministra Simone Tebet, do Planejamento, destacou o Papa como um exemplo de liderança humana e inspiradora para todas as nações. Juscelino Filho, ex-ministro das Comunicações, ressaltou o papel do pontífice na promoção da liberdade de expressão e o diálogo entre os povos. Rui Costa, da Casa Civil, lamentou a perda de um líder que levantou a bandeira dos mais pobres e excluídos. E o ministro Camilo Santana, da Educação, destacou o compromisso do Papa Francisco com a educação como um instrumento de transformação social. Além deles, o vice-presidente Geraldo Alckmin também fez uma manifestação em suas redes sociais, relembrando ali, recordando os encontros pessoais que ele teve com o Santo Padre, o Papa, dizendo que Papa Francisco deixará saudades como um exemplo de simplicidade e acolhimento. Quem também relembrou muitos momentos ali de encontros e também prestou manifestações nas redes sociais foram governadores. Tarcísio de Freitas, do estado de São Paulo, decretou luto oficial de 7 dias no estado também. Disse que Papa Francisco deixa um legado de bondade. O governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, ressaltou que o Papa aproximou a igreja das pessoas e inspira um mundo mais fraterno. E Romeu Zema, de Minas Gerais, enfatizou a humildade e a coragem do Papa Francisco como inspirações para os brasileiros. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que Papa Francisco representou a continuidade de uma tradição milenar de valores espirituais que moldaram civilizações. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ressaltou que o Papa Francisco foi um símbolo do diálogo, do acolhimento e da inclusão. Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, destacou a coragem e a defesa da paz promovidas pelo Papa Francisco. E João Dória disse que o mundo acordou mais triste com a perda de um pontífice solidário e fraterno. Então, a gente vê aqui muitas manifestações de muitas autoridades. O presidente Lula e o Papa Francisco se encontraram em 3 ocasiões, discutindo temas como paz, a justiça social e também a igualdade. A primeira-dama, Janja, também esteve nesse momento de encontro do presidente Lula com o pontífice. E agora as autoridades manifestam, então, em suas redes sociais essa relação que tinha o Papa Francisco com a Igreja Católica e também essa relação política, né, em temas sociais, em temas climáticos, ambientais. O Papa deixa um legado grande e as autoridades brasileiras agora relembram, então, portanto, esse legado do Santo Padre, o Papa. A gente segue por aqui acompanhando todas essas manifestações. Mais tarde está marcada uma coletiva na Confederação Nacional dos Bispos do Brasil aqui em Brasília. Eu estarei lá acompanhando também essa coletiva. Mais detalhes a gente traz durante a programação da Jovem Pan. Eu volto com você. Aline Beckett, diretamente de Brasília, obrigado pela presença e, claro, trazendo aqui que todos os ministros de Estado, não poderia ser diferente, ali todos em uníssono, no mesmo coro, de que realmente hoje é um dia não de discordar, de questionar, mas sim de reverenciar, de respeitar
não por afinidade, mas por respeito, não pela fé, mas pela decência. É isso que todos aí estão pregando, inclusive chefes de Estado, né, Tereza, que publicamente já se engalfinharam com o Papa Francisco, incluindo Javier Milei, presidente argentino, Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana, Donald Trump e J.D. Vance ali nos Estados Unidos. Mas você tem mais informações sobre as principais manchetes mundo afora, não é isso? Eu tenho sim. Posso começar com elas? Então vamos lá. Nós temos, o destaque ficou para a personalidade carismática de Francisco e a preocupação que ele sempre demonstrou às questões sociais, isso tudo na imprensa internacional. Já o The New York Times classificou Francisco como um papa que defendeu os marginalizados e confrontou tradicionalistas. O The Washington Post ressaltou como a abertura e a empatia do primeiro pontífice latino-americano pelos desprivilegiados, remodelou o papado. Na Argentina, terra natal de Francisco, La Nación o classificou como o papa do fim do mundo que quebrou moldes e abriu a igreja como nunca antes. O El País, da Espanha, caracterizou o papado de Francisco como uma tempestade social e reformador na igreja. O italiano La Repubblica destaca a provável causa da morte, um acidente vascular cerebral, e afirma ainda que, segundo os médicos, Francisco faleceu em paz. E na França, o Le Monde e o The Guardian na Inglaterra também reforçaram o novo estilo e tom trazidos pelo jesuíta à Igreja Católica no início do século XXI. Pois é, e só lembrando, né, Marinho, que no caso dos jornais impressos aqui no Brasil não foi possível ainda estampar na capa as manchetes, né, porque a morte foi de madrugada, né, claro que os jornais que têm os sites na internet, todos obviamente dando esse destaque, mas no caso, só amanhã, no caso dos jornais impressos, a gente vai ver. A Ana aqui também queria falar, essa repercussão muito grande, o que não é de se estranhar, de se assustar, porque é uma repercussão, é um líder mundial que nos deixou. Eu acho que assim, independentemente da sua religião, o Papa ele é uma figura de extrema importância geopolítica, social. Estamos aqui repercutindo há horas a importância, a relevância dele como um líder, não só de Estado, mas um líder religioso principalmente. E aí eu até queria retomar a fala do meu colega do Kriegner aqui, quando ele coloca que as pessoas ainda não conseguiram distinguir o falecimento de um ser humano, de uma pessoa de tamanha importância, daquilo que elas discordam ou daquilo com o que elas não concordam. E acho que fica aí uma enorme lição para que a gente sempre tente tratar o outro com respeito, tratar o outro com humanidade, e essa era talvez a principal lição que o Papa queria nos deixar. Ele que tantas vezes foi vítima de ofensas, é muito questionado por uma parte da sociedade, agora a gente deve a ele este respeito e este cuidado na fala sobre ele. Acho que todos aqui unânimes com relação à importância que ele teve. Ele sempre foi uma pessoa que falou muito de derrubar muros e construir pontes. Talvez seja isso que a gente deva levar aqui para frente, num ambiente de tamanha incerteza política, o mundo mais dividido do que nunca, o mundo se voltando, cada país para si mesmo mais do que nunca. Então, vamos tentar lembrar-se, construir pontes e derrubar muros. E uma coisa, viu, Marinho, que chama atenção, quando o Papa Francisco assumiu, foi em março. Sim. Bento XVI renunciou um mês antes, ou seja, tivemos um mês praticamente de vacância na Igreja Católica, mas a partir desse momento, quem assume é o Camerlengo, que acaba ficando responsável por absolutamente todo o desenrolar da Igreja nesse período, e é um período muito desafiador, porque você precisa preparar o conclave. Fazer, obviamente, os contatos com todos que vão integrar o conclave, as viagens, as chegadas a Roma, como o próprio cardeal aqui de São Paulo, que vai para Roma mais uma vez, como já tinha participado do conclave do Papa Francisco. Protagonista em 2013, claro, né? Claro que, como o Mano bem colocou aqui, é realmente um processo muito, enfim, ali restrito, não há, enfim, quase nenhum vazamento. Claro que os historiadores, os vaticanistas ali, querendo criar essa historiografia a partir desses momentos decisivos, se debruçam, pesquisam, vão atrás, e claro que há várias publicações dos segredos que envolveram aquele famoso conclave de 2013 que ergueu o Papa Francisco ao pontificado dele. Inclusive, Dom Odilo Scherer teria sido um dos seus principais opositores em determinado momento, mas, claro, desde o início do pontificado do Papa Francisco, ambos foram muito próximos e tiveram uma relação muito construtiva e, com certeza,
Eu acho que o maior testemunho disso é a carta de renúncia que o próprio Dom Odilo Scherer enviou ao Papa Francisco, que pediu para ele permanecer até o final de 2026, processo esse que segue naturalmente em curso. Mas, claro, a gente faz questão aqui de ressaltar o estilo caloroso, reformista do Papa Francisco, aquele sorriso de canto de boca, muito acolhedor, quase como se estivesse passando aquela mensagem de que calma, filho, vai ficar tudo bem. Então ele tinha esse lado dele, que ele atribui muito à época que ele foi até porteiro de discoteca em Buenos Aires, inclusive ele vendo ali talvez um pouco dos sinais dos seres humanos, querendo algum escapismo aí da vida real e, enfim, se embriagando e podendo tentar curtir a vida. E talvez aquele momento ali foi bem pedagógico para a forma com a qual ele começou a olhar o mundo, né? É uma baita de uma história que a gente seguirá aqui reverenciando. Talvez, Tereza viu, Marinho, não só para complementar, sim, talvez claro, seja o Papa que mais gostou de futebol em toda a história, né? Não, inclusive eu vou fazer aqui, acabei de receber uma informação que tem um clube italiano de divisões inferiores. Eu vou estar trazendo já para essa curiosidade, que parece que não falha. Toda vez que ele conquista um acesso de uma divisão inferior para uma superior, acaba que há uma transição de Papa no mesmíssimo ano e não falha há muito, muito tempo. Então, vale a pena, a gente até trouxe, né, Tereza, o fato de que o torcedor ardente, fervoroso do São Lourenço, que o Papa Francisco era, ele era até o sócio número 88.235 e foi às 2h35 da manhã em Buenos Aires que ele nos deixou. Inacreditável as coincidências, né? Sim.